Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te ensinar como fazer o amigurumi Bernardinho, feito com o Euro Roma Passione. Fica super delicado agora que tá chegando o Natal também. Se você quiser usar como sugestão para presentear, para pendurar na sua árvore de Natal, também fica muito legal. Aqui tem uma opção do cachecol e da nossa touquinha, que ela fica solta, caso você queira usar ele o ano todo. Olha só que legal, tem essa proposta também, só tirar o cachecolzinho e aí fica super legal. Então aqui eu utilizei o Euro Roma Passione na cor caqui escuro e cru. A gente vai precisar de um par de olhos número 7 e focinho número 10. Então, vamos precisar também do Euro Roma Passione na cor vermelho e outros materiais como fibra, agulha para crochê número 2 ou 2,5, dependendo de como é o seu ponto. Você pode utilizar um fio como marcador ou até o próprio marcador. Você vai precisar também de uma tesoura e agulha de tapeçaria ali para a costura e para os arremates. Que tal você fazer um amigurumi ecológico com essa linha super macia e gostosa de trabalhar? E ainda mais, presentear, pode fazer para vender, pode usar a sua criatividade, por exemplo, que se quiser fazer só a cabeça e a touquinha e pendurar na sua árvore de Natal também fica legal. Pode usar apenas a cabeça também para fazer um chaveirinho, que também fica muito legal. A sugestão do nosso vídeo de hoje é com o Euro Roma Passione. O Euro Roma Passione, ele é um fio número 3, 8x5, ele contém 400 metros, a agulha indicada para crochê pode ser a número 2. Caso você tenha o seu ponto mais apertadinho, você pode usar uma 2,5. Caso ele seja mais frouxo, você pode usar 1,75. Então, ele rende bastante. O nosso Bernardinho, ele fica muito legal. Quando você vai fazendo ele, você vai vendo você vai vendo a confecção e na hora da montagem é uma surpresa total, porque fica uma peça muito linda. E aqui tem na versão também, no rosinha, olha só. Então, você pode usar e abusar da sua criatividade para confeccionar o seu ou a sua, né? Olha só que legal que fica. Então, você pode usar a cor que você tem em casa e outras numerações de fio também. Mas nesse estilo de fofurinha mesmo, você só consegue usando o Euro Roma Passione, que ele fica super delicadinho. Outros tamanhos também ficam bonitos, mas o charme a mais é utilizando o Passione número 3. Vamos para a aula? A primeira parte que nós vamos fazer é a cabeça. Então, aqui a gente vai começar com o anel mágico. E aí, dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar aqui 6 pontos baixos. Então, eu faço uma corrente para começar e dentro do anel trabalho 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fiz aqui os meus 6 pontos baixos, puxo aqui para fechar o meu anel. E aí, já vou iniciar uma nova carreira. Então, aqui a gente trabalha de forma espiral. Vou aqui no ponto da minha primeira carreira que eu acabei de fazer e já vou fazer um ponto baixo. Mas antes de fazer o ponto baixo, eu vou colocar aqui um fio para fazer a marcação. Se você preferir, pode usar um marcador, não tem problema. Fiz o primeiro ponto baixo da minha segunda carreira, então, trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto, desta forma. Vou para o próximo ponto, trabalho também mais 2 pontos baixos. Então, nessa nossa segunda carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos em cada, e aí, quando chegar no final, a gente vai ter 12 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da carreira, então, tenho 12 pontos baixos. Vou inserir a agulha para iniciar uma nova carreira, então, sempre pego ali e coloco o fio ou o marcador
no meu primeiro ponto, para que eu não perca ali onde eu iniciei a carreira. Então, nossa terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo, que foi o que eu acabei de fazer agora, iniciando a carreira. E no próximo ponto, a gente vai trabalhar um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Próximo ponto, a gente trabalha um ponto baixo e no seguinte, a gente coloca 2 pontos baixos. E assim, eu vou dando sequência até chegar ali ao final da minha carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento, até totalizar 18 pontos baixos, chegar até aqui o ponto onde eu fiz a marcação. Cheguei aqui ao final da carreira, então finalizei a minha terceira carreira. Agora a gente vai para a quarta, onde faremos 2 pontos baixos e no terceiro um aumento. Então, a minha marcação está aqui, inicio o meu ponto na minha quarta carreira, 2 pontos baixos separados, e no terceiro eu vou trabalhar um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Novamente, 2 pontos baixos, no caso eles separados, um em cada, e no terceiro eu trabalho um aumento. E aí eu vou trabalhando sempre dessa forma, trabalhando 2 pontos baixos em um aumento, até chegar ao final da minha carreira. Quando eu chegar ao final dessa minha carreira aqui, eu vou ter um total de 24 pontos baixos. Eu voltei aqui, então terminei a minha carreira, a minha quarta carreira, com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai para a quinta. Então, a quinta, eu posso subir ali o fiozinho, você, se estiver usando o fiozinho, também sobe, ou usa marcador. E já faço o meu primeiro ponto baixo da quinta carreira. Então, nessa nossa quinta carreira, a gente vai colocar apenas um ponto baixo em cada, a gente não vai fazer aumento nessa nossa quinta carreira. Então, chegando lá no final, vai permanecer os mesmos 24 pontos baixos que a gente tem desta carreira anterior ali. Então, vamos trabalhar um pontinho baixo em cada. Voltei aqui, cheguei ao final da minha carreira, vou alongar ali o meu fio um pouquinho e vou cortar ele, não vou fazer arremate aqui. Vou tirar esse fio da minha marcação e agora eu vou fazer a troca de cor. Então, como agora eu vou trabalhar com a cor caque escuro, eu vou pegar um fio de outra cor para fazer a marcação. Então, aqui, pra gente fazer a nossa troca de cor. Como aqui nós finalizamos a nossa quinta carreira, eu apenas vou puxar o fio aqui, ele vai ficar solto assim mesmo, e aí depois eu vou te mostrar como é que a gente faz ali pra gente trabalhar e esconder os fios. Então, eu vou começar aqui de 4 a 5 pontos antes de onde eu finalizei. E vou trabalhar aqui, vou fazer a minha laçadinha inicial do meu ponto. Olha só, desta forma. E vou prender aqui 4, 5, 6, quantos pontos você preferir antes do seu final. Então, nesta nossa sexta carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos separados, e aí no quarto a gente faz um aumento, ou seja, colocamos 2 pontos baixos no mesmo ponto, ficando dessa forma. Agora, seguimos a carreira. Vou te mostrar como fazer aqui para não ficar degrauzinho na hora de você fazer a sua troca de cor. Então, vamos lá. Continuamos trabalhando a sequência de 3 pontos baixos separados, já tenho 2. Aqui, vou fazer o terceiro. Quando você chegar na parte onde você tem o corte do seu fio, o próximo ponto você vai pegar só na argolinha da frente, no caso, o seu ponto aqui, ele tem 2 alcinhas, você vai pegar só na argolinha da frente e já vai pegando esse fio junto para esconder ele. Então, a gente vai trabalhar aqui o terceiro ponto baixo, olha só. E aí, no próximo, eu posso trabalhar 2 pontos baixos, que é o nosso aumento, pegando nas 2 alcinhas. Apenas aquele ponto ali que a gente trabalha pegando na argolinha da frente, e ele fica praticamente invisível essa nossa troca de cor ali, o final de onde nós terminamos o cru. E aí, a gente vai dando sequência, trabalhando 3 pontos baixos, e no quarto a gente faz um aumento.
A gente vai trabalhando dessa forma. Então, quando eu chegar aqui no final dessa minha 6ª carreira, eu vou ter 30 pontos baixos. Eu vou dar sequência aqui e aí eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então fiz o meu último aumento. Vou inserir a minha agulha ali em cima do meu primeiro ponto em que eu fiz, para eu começar a minha 7ª carreira. Então, já vou fazer ali a metade do meu ponto, para posicionar ali o meu marcador ou o meu fio, seja o que for que você estiver usando para fazer ali a sua marcação. Então, começo um ponto baixo. E o meu próximo ponto, também vou trabalhar um ponto baixo. E no próximo também. Então, essa nossa 7ª carreira, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada, sem fazer aumentos, que é para dar o formato ali da cabeça do nosso Bernardo. Então, a gente vai continuar trabalhando apenas um ponto baixo em cada. No final da carreira, vão permanecer ali os mesmos 30 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha 7ª carreira, onde eu fiz um pontinho baixo em cada, e ficaram os 30 pontos baixos. Carreira seguinte, agora a gente vai trabalhar carreiras de aumento. Então, eu vou posicionar ali o meu marcador para o meu primeiro ponto que eu vou fazer. E aí, nessa nossa 8ª carreira, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Feitos 4 pontos baixos, no 5º eu farei um aumento. Repito a minha sequência de 4 pontos baixos, já tenho 2, 3, 4 pontos baixos. No meu 5º, eu trabalho um aumento. E dessa forma, eu vou trabalhando até completar a minha carreira. Então, quando eu chegar aqui no final, eu tenho que ter 36 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então vou tirar o meu marcador. Vou iniciar uma nova carreira. Agora é a minha carreira número 9. Então, para fazer a carreira número 9, a gente vai trabalhar ali, marcando o nosso primeiro ponto. Esse trabalho é um pouco minucioso, mas ele é essencial para que a sua receita saia certinha. Então, aqui estou iniciando a minha carreira número 9, vou colocar apenas um ponto baixo em cada ponto. Aqui a gente não vai trabalhar aumento. Então, assim, da nossa carreira número 9 até a número 14, a gente vai trabalhar um pontinho baixo em cada. Não vamos fazer aumento e também não vamos fazer diminuições. A gente vai trabalhar apenas um pontinho baixo em cada até completar ali 14 carreiras. Até chegar na 14ª carreira, trabalhamos um pontinho baixo em cada. Aqui não tem segredo, quando você terminar a carreira, você vai subir de forma espiral, continuar trabalhando. Então, neste caso, as nossas carreiras permanecem com 36 pontos baixos e a gente vai trabalhando um pontinho baixo em cada até chegar na carreira número 14. Aqui eu vou chegar bem próximo, estou chegando bem próximo aqui de onde a gente iniciou a carreira, para te mostrar como que você segue aqui, caso você tenha dúvida na hora de continuar. Então, relembrando aqui, da carreira número 9 até a número 14, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada. Se você quiser, você não precisa remover o marcador a cada carreira, no caso, quando a gente segue aqui em carreiras apenas de pontos baixos, e aí lá no final você muda ele se você preferir. Já se você preferir mudar em toda a carreira, também pode, vai de acordo com como você trabalha. Então, fiz a minha carreira número 9, para iniciar a minha carreira número 10, eu só insiro a agulha no primeiro ponto ali e vou trabalhando normalmente. Então, a gente trabalha em espiral, não faz o fechamento aqui a cada carreira que a gente fizer. Eu vou dar continuidade aqui, fazer aqui as minhas carreiras até chegar ao número 14, e aí eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, da minha carreira número 14, vou iniciar a minha carreira número 15.
Então, a gente vai iniciar o nosso primeiro ponto, vou colocar ali o fio para marcar. E aí, essa nossa carreira número 15, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos, separados, 2, 3 e 4. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, a diminuição que eu vou fazer, eu vou pegar essa alcinha da frente desse ponto e a alcinha da frente do próximo, trago o meu fio e faço um ponto baixo. Então, aqui fiz uma diminuição. Agora, vou trabalhar mais 4 pontos baixos e outra diminuição. Mas antes da gente concluir essa nossa carreira aqui, vamos posicionar aqui os olhos e o nariz para ficar mais fácil depois para a gente trabalhar. Então, para a gente posicionar aqui os olhos, a gente vai posicionar entre a segunda e a terceira carreira aqui na cor caqui. Então, vou posicionar aqui, olha só. Aqui, primeira, segunda e a terceira carreira. Então, vou posicionar aqui entre a segunda e a terceira carreira, só vou colocar aqui para ajustar ele, olha só. Então, aqui, ajusto bem, ficou ali entre a minha segunda e terceira carreira. Agora, vou pular aqui, deixar mais ou menos uns 3 pontos de espaço, 3 pontos baixos de espaço, para posicionar o outro olho. Então, eu conto aqui, vai dar mais ou menos aqui, assim, os meus 3 pontos baixos de intervalo. Coloco ele ali, só vou posicionar para ajustar ele. Então, como a trama aqui ficou bem fechadinha, talvez você tenha um pouco de dificuldade ali, mas ela entra ali, olha só, ali dentro, aqui, normalmente. Se você achar que os olhos estão muito juntos, não tem problema, você pode deixar, por exemplo, mais um ponto. Pode tirar, vai ficar ali um buraquinho, mas ele em seguida já fecha. Então, você pode ir para o próximo ali, se você achar que os olhos estão muito juntos, olha só. Assim, a gente não tem uma real proporção de como ele vai ficar, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo ele dando forma. Para posicionar ali o nariz, então, o nariz, ele vai ser colocado entre aqui, as carreiras aqui do cru, no meio dos olhos. Então, primeira, segunda, contando de baixo para cima aqui, primeira, segunda, aqui na terceira, a gente vai posicionar bem aqui no meio, tem que ficar bem no meio dos olhos, para poder dar certo ali o rostinho e ficar bem harmonioso. Então, vamos posicionar de forma que ele fique ali, aí a gente ajusta assim, olha só, ele já vai dando o formato aqui da nossa peça. Então, aqui do lado avesso, olha só, se você quiser, já dá para virar agora, para você posicionar ali as travas para poder fazer o fechamento da sua peça. Então, aqui eu vou travar os meus olhos e o focinho e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, coloquei as travas aqui, estou do lado avesso. Vou virar aqui pro nosso lado direito, pra gente dar continuidade. Olha só como ele fica bem certinho. Ali, se o nariz fica tortinho, é só você ajustar. E aí, nós vamos dar continuidade. Então, aqui, na nossa carreira número 15, a gente fez 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai continuar aqui a sequência. Então, aqui eu já tenho os 4 pontos baixos e a diminuição, mais 4 pontos baixos, e agora eu vou fazer outra diminuição ali. E sigo essa sequência até o final da minha carreira, sempre fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição, até a gente chegar ali ao final da nossa carreira. Então, quando a gente chegar ao final da carreira, vamos ter 30 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da carreira, observe que ele já começa a fechar. Então, agora vou iniciar a minha carreira número 16, que são 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou começar aqui 1,
2, 3 pontos baixos, e a diminuição da mesma forma, pegando a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente de outro, trazemos o fio e fazemos o ponto baixo. Aí, repito novamente, 3 pontos baixos separados, para depois fazer outra diminuição. Pegando a alcinha da frente num ponto, a alcinha da frente do outro, traz o fio e faz o ponto baixo. Se você preferir subir o marcador a cada carreira que você fizer, pode subir, que fica mais fácil de você visualizar. Eu vou terminar essa carreira aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, observe como fechou mais um pouco essa nossa carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiquei com 24 pontos baixos. Agora, vamos iniciar uma nova carreira. Então, se você preferir, você pode visualizar onde está o seu ponto que você iniciou, seguindo a linha da marcação, ou pode subir o fio ali para cima. Eu vou iniciar aqui, porque aqui eu consigo ver bem onde eu comecei. Então, nesta carreira, eu farei 2 pontos baixos, e aí, em seguida, eu faço a diminuição. Diminuição é da mesma forma que a gente estava fazendo, pegando uma alcinha da frente e uma de trás, e fazendo a diminuição. 2 pontos baixos novamente, 1 e 2, trabalho a diminuição. Alcinha da frente de um ponto, alcinha da frente de outro, traz o fio e faz o ponto baixo. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhar até chegar ao final da minha carreira, para depois preencher com fibra. Voltei aqui, olha só, então, fiz a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, agora já é hora da gente colocar a fibra aqui pro enchimento. Como eu mencionei lá no início do vídeo, eu vou usar uma fibra ecológica aqui para fazer o enchimento do nosso Bernardino. Então, aqui eu vou posicionando a fibra, eu não coloco até o final aqui, no caso, até aqui em cima, porque eu vou precisar fazer mais algumas carreiras para fechar. Então, eu deixo para inserir quando eu estiver quase finalizando. Conforme você for colocando ali, preenchendo, você vai observar que pode ser que os olhos, eles fiquem desta forma aqui, porque a gente travou. Então, o que que você vai fazer? Você vai posicionar, e aí você vai segurar aqui com a sua unha e posicionar, olha só, os olhinhos e o nariz ali, de forma que ele fique bem certinho dentro da fibra ali, olha só. Então, aqui, eu já tenho aqui uma quantidade boa, mas eu vou preencher um pouco mais. Mas antes de preencher aqui, eu vou fazer a minha penúltima carreira. Tome cuidado para não pegar a fibra aqui junto e tecer junto. Então, aqui na nossa 18ª carreira, que é a nossa penúltima carreira, vamos trabalhar aqui um ponto baixo, tome cuidado para não pegar a fibra, um ponto baixo, e agora eu vou fazer a diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente do outro ponto. Trago o fio, faço o ponto baixo. Novamente, outro ponto baixo. E aí, vou fazer a diminuição novamente. Alcinha da frente, trago o meu fio e vou trabalhar dessa forma até o final da carreira. E aí, eu vou ter aqui 12 pontos baixos aqui no final dessa minha carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, tenho 12 pontos baixos. A gente vai precisar ajustar os olhinhos de novo, mas antes a gente vai precisar colocar mais fibra ali. Então, com o auxílio de uma caneta, para ficar mais fácil para você, você vai inserir mais fibra naquele espacinho que a gente tem ali de 12 pontos baixos, para formar ali a cabeça do nosso Bernardo. Então, vamos colocar ali uma quantidade que seja necessária para que a peça fique com o formato ali de cabeça. E aí, a gente vai finalizar aqui a nossa carreira. Os olhos você posiciona de novo ali, olha só. Então, ficou desta forma aqui. Aí, agora aqui, onde nós temos os nossos 12 pontos baixos, a gente vai trabalhar aqui 6 diminuições seguidas. Então, sempre tomando cuidado para não pegar a fibra que tá ali dentro. Pego ali na minha primeira alcinha e no outro ponto, trago o meu fio, ponto baixo, uma diminuição.
trabalho de novo, pegando as duas alcinhas, 2 diminuições. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Voltei aqui, então fiquei com 6 pontos baixos, posso retirar o meu marcador. E aqui para cortar, eu vou deixar aproximadamente uns 30 centímetros para costura, que depois eu vou te mostrar como fazer o fechamento perfeito. Então, assim ficou a cabecinha do nosso Bernardo. Agora, a gente vai passar para as orelhas para finalizar aqui a parte da cabeça. Então, a gente vai começar com a cor caque nas orelhas. Vamos seguir aquele mesmo processo de trabalhar em espiral, fazer o anel mágico. Então, dentro desse anel mágico, eu subo uma corrente e trabalho mais 6 pontos baixos ali. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Seguro ali, puxo para fechar o meu anel. E agora, eu vou trabalhar aqui a minha segunda carreira, inserindo a agulha ali no meu primeiro ponto já, e trabalhando 2 pontos baixos em cada, para totalizar 12 pontos baixos. Então, aqui na nossa segunda carreira, não precisa de marcação, porque você vai trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto, até totalizar ali os seus 12 pontos baixos, então não tem segredo, depois é só você ir contando. A partir da terceira carreira, a gente pode colocar já a marcação para ficar mais fácil de você visualizar ali e não se perder onde você começou e onde você terminou a sua peça. Então, aqui já tenho os meus 12 pontos baixos, vou puxar bem aqui para fechar o meu anelzinho, para não ficar buraquinho ali. Agora, a gente vai para a nossa terceira carreira. Então, nossa terceira carreira, vamos fazer o nosso primeiro ponto e já vamos colocar um marcador, seja o fio ou seja um marcador, tanto faz. Então, nessa nossa terceira carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e no quarto a gente vai fazer um aumento. Então, trabalhei aqui um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos. E agora, no quarto, eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Em seguida, volto repetindo, 3 pontos baixos separados. E no quarto ponto baixo, eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos dar continuidade, mais 3 pontos baixos, 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, aqui no meu quarto ponto baixo, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos. Então, observe que aqui eu aumentei 3 vezes, eu tenho um total de 15 pontos altos aqui na minha terceira carreira. Feito isso, agora a gente vai trabalhar algumas carreiras sem aumento. Então, vou iniciar aqui o primeiro ponto da minha quarta carreira. Vou colocar o marcador. E iniciei o meu primeiro ponto da minha quarta carreira. Então, da minha carreira número 4 até a número 9, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo em cada, não vamos trabalhar aumento. Igual a gente fez anteriormente ali na cabeça do Bernardo, onde a gente trabalhou algumas carreiras sem aumento. Então, vai totalizar aqui cada carreira 15 pontos baixos. Se você observar, ela vai enrolando assim, então você posiciona ela para que você trabalhe com ela no lado direito, assim. Então, aqui a gente vai trabalhar da carreira número 4 até a número 9, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada. Aí, ela vai subindo assim, para dar o formato do comprimento da orelha ali do nosso Bernardinho. Dando sequência, quando você finaliza a sua carreira de pontos baixos, você tem ali o seu marcador, onde está o primeiro ponto que você fez, e aí você segue trabalhando dessa forma. Trabalhamos em espiral também, então eu vou fazer aqui até a minha carreira número 9, e aí eu já volto para mostrar. Eu voltei aqui, então ficou assim a nossa orelha, olha só, na nossa orelha, só lembrando que não vai enchimento nela.
Então, vamos iniciar a nossa carreira número 10. Então, trabalhei aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Vou iniciar a carreira número 10, aí vou fazer ali a minha marcação. Meu primeiro ponto. Então, na minha carreira número 10, eu vou fazer 3 pontos baixos. Aqui eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos. E agora eu vou fazer uma diminuição. Diminuição daquele mesmo jeitinho que eu te mostrei como a gente fez lá na cabeça. E aí, novamente, mais 3 pontos baixos. E aí, vou fazer outra diminuição. Pegando a alcinha da frente, traz o fio. Novamente, 3 pontos baixos, 1, 2, pegando sempre ali, quando a gente vai trabalhar o ponto baixo normal, a gente pega nas duas alcinhas do ponto para ficar bem firme. E aí, vou finalizar aqui a minha última diminuição. Ficando desta forma aqui e ficando 12 pontos baixos aqui no total de pontos que eu tenho. Agora, nós vamos trabalhar aqui as carreiras número 11 e número 12, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada. Então, aqui não tem segredo, vai permanecer os mesmos 12 pontos baixos nas carreiras número 11 e 12. Eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final das minhas carreiras 11 e 12. Agora, a minha carreira número 13, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos, 1 e 2. Se você preferir, pode subir o fio aqui para onde você começou. Normalmente, eu estou acompanhando dessa direção, então, também dá para fazer dessa forma. 2 pontos baixos, uma diminuição. 2 pontos baixos novamente, 1 e 2, uma diminuição. 2 pontos baixos novamente, 1 e 2, e a minha última diminuição. Então, nesta carreira aqui, eu fiquei com um total de 9 pontos baixos para a nossa orelha. Agora, a gente vai finalizar a nossa última carreira, que é a carreira número 14. A gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada, totalizando ali os mesmos 9 pontos baixos. Então, aqui já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Feito isso, posso retirar aqui o marcador. Ela ficou desta forma aqui. Vamos cortar ali uns 30, 35 centímetros de fio, para que a gente possa ali fazer o fechamento e costurar depois na cabeça. Então, lembrando aqui, a orelha do nosso Bernardo, ela não vai enchimento. Então, a gente vai posicionar ela desta forma aqui, depois, porque agora eu preciso fazer outra igual a essa, para a gente dar continuidade. Então, a gente vai posicionar aqui, depois para a costura. Agora, nós vamos começar aqui com a parte do corpo. Então, o corpo a gente começa com a cor caque também. Vamos seguir aquele mesmo padrão do anel mágico e trabalhar uma corrente para subir. E trabalhar os 6 pontos baixos dentro do anel. Sempre para começar, a gente vai começar dessa forma. Já tenho 3, 4, 5... e 6 pontos baixos. Vou puxar para fechar o meu anel, e aí, em seguida, começo a minha segunda carreira, trabalhando ali 2 pontos baixos para cada um dos pontos de base que eu tenho ali, totalizando 12 pontos baixos nessa carreira aqui. Então, já fiz 2, na seguinte, trabalho mais 2, e aqui vou aumentar em todos os pontos. Quando eu chegar aqui ao final da minha carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira, vou começar a minha terceira, então, já vou começar com um ponto baixo. Lembrando que a partir da terceira carreira, você já coloca o marcador para não se perder. Então, aqui na minha terceira carreira, um ponto baixo, no próximo trabalho, um aumento.
um ponto baixo no próximo e no seguinte eu faço um aumento. Sempre que eu falar aumento, serão 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim você vai trabalhar até o final, até completar ali 18 pontos baixos. Finalizei a minha terceira carreira. A minha quarta carreira, seguimos os aumentos. Então, trabalhamos 2 pontos baixos separados e no terceiro a gente faz um aumento. 2 pontos baixos separados e no terceiro um aumento. Então, a gente vai seguindo essa sequência aqui de 2 pontos baixos e um aumento até totalizar 24 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira, vamos dar sequência à próxima carreira. Como eu estou olhando aqui a sequência de onde eu comecei, se você preferir, você pode subir o fio a cada carreira que você iniciar. Então, na carreira anterior, a gente fez 2 pontos baixos e um aumento, ficaram 24 pontos baixos. Essa nossa carreira aqui, a número 5, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. No caso aqui, eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro, e no quarto, a gente vai trabalhar um aumento. Trabalhamos novamente mais 3 pontos baixos, e no quarto, a gente faz um aumento. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira, totalizando 30 pontos baixos aqui. Voltei aqui, finalizei a minha quinta carreira, então agora a gente vai começar a nossa sexta. Vamos inserir a agulha no nosso primeiro ponto. Ali eu já tirei o marcador para colocar nele novamente, no meu primeiro ponto. Então, aqui, a minha carreira número 6, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo em cada, não vou fazer aumento nenhum. Então, assim, da minha sexta carreira até a minha 10ª carreira, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada, para a gente subir ali a altura do nosso corpo, do corpo do nosso Bernardinho. Então, aqui eu estou falando com você e já estou fazendo um ponto baixo em cada, para você ver que não tem segredo, a gente trabalhar um ponto baixo em cada. Então, repetindo aqui, carreiras 6, 7, 8, 9 e 10, a gente trabalha apenas um pontinho baixo em cada. Voltei aqui, então, trabalhei da minha carreira número 6 até a número 10, fazendo um ponto baixo em cada. Agora, vamos começar as diminuições. Então, na minha carreira número 11, eu vou fazer o meu primeiro ponto, vou subir ali o meu fio para marcar e vou trabalhar a minha primeira diminuição fazendo desta forma: 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui fiz o meu primeiro ponto, 2, 3, 4 pontos baixos, e agora eu faço a minha primeira diminuição. Novamente, faço 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, e agora minha diminuição. Então, dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira, eu vou ficar com 25 pontos baixos aqui. Finalizei aqui a minha carreira número 11, então, a minha carreira número 12, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada, não vamos fazer diminuições, e aqui vai permanecer os mesmos 25 pontos baixos que eu tenho da carreira anterior. Então, aqui é só trabalhar um pontinho baixo em cada até o final. Cheguei aqui ao final, finalizei a minha carreira de pontos baixos, agora a gente vai para a nossa carreira número 13. Então, nós vamos fazer ali a marcação do nosso primeiro ponto, e agora nós faremos aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui já fiz o primeiro, segundo e o terceiro. Agora, eu vou fazer a diminuição. Diminuição, como eu te ensinei anteriormente, pegando ali as duas alcinhas da frente do seu ponto e fazendo a diminuição. Aí, novamente, você faz 3 pontos baixos e aí vai fazer outra diminuição. Então, aqui já fiz os 3 pontos baixos e outra diminuição. E assim você dá sequência até chegar ao final. Então, aqui você vai ter 20 pontos baixos ao total ali quando chegar ao final da sua carreira.
Feita aqui a carreira número 13, de 3 pontos baixos e uma diminuição, agora a gente vai passar para número 14. A gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada também, e aí vai permanecer os mesmos 20 pontos baixos. Essa carreira aqui, a gente vai trabalhar apenas pontos baixos até chegar ao final. Então, aí, a gente vai trabalhar aqui, e aí, logo mais, a gente vai preencher para dar o formato aqui do corpo do nosso amigurumi Bernardo. Finalizado aqui a nossa carreira de pontos baixos, agora a gente vai para a nossa carreira número 15. Então, aqui eu já vou subir de novo o marcador, para ficar mais fácil de visualizar ali também. Cada 2, 3 carreiras, normalmente eu subo. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos baixos, já fiz aqui o primeiro e o segundo. Então, agora, vou pegar aqui na minha alcinha da frente, na outra também, e faço ponto baixo. Desta forma ali, fazendo ali a primeira diminuição. Observe como vai ficando aqui o corpinho dele. E aí, trabalho novamente 2 pontos baixos e outra diminuição. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira, eu vou ficar com 15 pontos baixos quando eu chegar aqui ao final. Cheguei aqui ao final da minha carreira número 15, agora vamos trabalhar a nossa carreira número 16. Apenas um ponto baixo em cada, para a gente igualar ali, deixar a nossa carreira bem bonitinha. Então, vamos trabalhar apenas um ponto baixo em cada. Aqui não tem aumento e não tem diminuição também. Vão permanecer ali os mesmos 15 pontos baixos que eu tinha da carreira anterior. Eu vou terminar aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, aproveitei já para colocar um pouquinho de fibra, então a gente fez aqui nossa carreira número 16, agora que era a penúltima, agora nós vamos trabalhar a nossa última carreira para os arremates. Então, vamos fazer da seguinte forma a nossa última carreira. Vamos trabalhar 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, e agora eu faço uma diminuição. E agora, trabalho mais 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e aí finalizo a minha carreira com ali a diminuição. Lembrando que a diminuição alcinha da frente com alcinha da frente, e finalizo com ponto baixo. Se você observar aqui, aqui está o nosso ponto onde nós começamos e aqui é onde nós finalizamos. Então, normalmente, a cada 3, 4 carreiras, eu acabo não subindo do fio, porque eu olho essa sequência aqui. Então, o corpinho aqui acabou, a gente vai cortar aqui o nosso fio, e aí vamos dar sequência aqui nas outras partes aqui do nosso Bernardinho. Então, aqui eu já tenho o corpo, a cabeça, a orelha eu vou fazer outra depois, e agora a gente vai dar continuidade. Então, pra gente fazer agora, faltam as mãos, a gente vai trabalhar as mãos ali e os pés, a touquinha também. Então, nós vamos agora começar com a cor cru, que é pra base ali dos nossos pés. Então, pra base dos nossos pés, a gente vai fazer o anel mágico. Iniciamos com a cor cru, e aí dentro desse anel mágico, sempre uma corrente para subir, e trabalha 6 pontos baixos ali dentro do anel mágico. Já tenho 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos puxar ali o fio para fechar o nosso anel mágico, e aí vamos dando sequência, trabalhando ali 6 aumentos. Então, vamos inserir a agulha já no primeiro ponto, trabalhar 2 pontos baixos em cada um desses 6 pontos que a gente acabou de fazer, para totalizar 12 pontos baixos e a nossa segunda carreira aqui na cor cru. Finalizada aqui a nossa segunda carreira, já vamos iniciar a terceira, pegamos o fio para fazer aqui a marcação. Pode usar o marcador também, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Um ponto baixo, nossa terceira carreira.
Próximo ponto, eu faço um aumento. Próxima carreira, um ponto baixo. Na seguinte, eu faço um aumento. E assim eu vou trabalhando até o final da minha carreira e completar 18 pontos baixos aqui. Voltei aqui, então, finalizei a minha terceira carreira, totalizando ali 18 pontos baixos. Agora, vou iniciar a número 4, a carreira número 4. Então, carreira número 4 até a número 6, 4, 5 e 6, eu vou colocar apenas um ponto baixo em cada, que é para a gente subir o pezinho. Então, finalizada a quarta carreira, você começa a quinta e a sexta com apenas um ponto baixo em cada. Vai permanecer ali os mesmos 18 pontos baixos que a gente tinha. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e já volto para mostrar. Voltei aqui, cheguei ao final da minha sexta carreira, então já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. A minha sétima carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo, então vou subir aqui o marcador para ficar mais fácil de eu visualizar onde eu comecei. Um ponto baixo, próximo ponto, uma diminuição. Então, diminuição exatamente como eu mostrei nas diminuições anteriores, é exatamente igual. Um ponto baixo no próximo ponto, outra diminuição. Então, a gente vai trabalhando assim, um ponto baixo e uma diminuição nessa nossa sétima carreira, até a gente obter aqui o final dela e ficar com 12 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira número 7, então ficaram 12 pontos baixos. A minha carreira número 8, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo em cada e vai ficar os mesmos 12 pontos baixos. Então, aqui na minha carreira número 8, você observa que ele vai diminuindo após essa carreira que a gente fez aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui um pontinho baixo em cada até chegar ao final. Totalizando ali 12 pontos baixos, igual a gente tinha. Terminando essa carreira aqui, aí a gente vai fazer a nossa troca de cor, que é para cor caque escuro, para confeccionar ali parte da nossa perninha. No caso, essa parte que a gente tá fazendo aqui é o pezinho, então, pra gente fazer a continuação da perna ali. Observe que ele ficou desta forma aqui, olha só, fechadinho. Então, feito aqui as minhas carreiras, eu vou tirar aqui esse fio da marcação, vou cortar o fio e agora vou começar novamente, agora com a cor caque. No caso aqui, o caque escuro que eu estou utilizando, vou fazer aquele mesmo processo da troca de cor que a gente fez lá na cabeça. Vamos trabalhar a nossa laçadinha inicial e aqui vamos puxar esse fio e deixar dessa forma. Então, aqui, da nossa carreira número 9, aqui a gente tem 8 carreiras, da nossa carreira número 9 até a número 14, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada. Mas eu vou aqui relembrar para você como a gente faz a nossa troca de cor. Então, aqui eu vou prender 4 a 5 pontos antes de onde eu finalizei, ou depois, você pode escolher ali. E vou trabalhar os pontos baixos normais ali, fazendo ponto baixo. Então, vou seguir aqui a minha receita. No último ponto, eu trabalho ponto baixo normal. E aqui no próximo ponto, após onde eu finalizei, eu vou pegar apenas a argolinha da frente do meu ponto baixo e fazer ponto baixo. Nos demais pontos, eu trabalho pegando nas duas alcinhas e vou continuando ali, seguindo a minha receita, escondendo esse fiozinho, assim como eu ensinei para você anteriormente. E aí, se você observar aqui, onde nós fizemos ali a nossa mudança, fica praticamente imperceptível onde nós mudamos a cor ali. Então, aqui você vai dar continuidade, fazendo um ponto baixo em cada, até totalizar ali os seus 12 pontos baixos, sempre pegando na argolinha de trás do ponto. Aquele fio lá eu já vou escondendo, no caso aqui o cru. Então, para ficar mais fácil você trabalhar, quando você chegar aqui e o seu fio estiver aqui, você pode fazer da seguinte forma: enrola ele aqui
e coloca ele ali pra dentro. Se precisar, pode pegar uma caneta para te auxiliar nesse processo aqui. Então, para fazer nosso último ponto ali da nossa nona carreira, vamos trabalhar ponto baixo. E aí, vamos dar sequência, já inserindo o fio no próximo ponto, no caso, no primeiro ponto da outra carreira. E a gente já vai trabalhando em espiral pontos baixos. Então, aqui a gente vai trabalhar da nossa carreira número 9 até a número 14, apenas um ponto baixo em cada, que a gente vai subir aqui a perninha do nosso Bernardo. Então, eu vou trabalhar aqui até a carreira número 14 e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, aproveitei já, coloquei um pouquinho de fibra ali para dar ali o molde no nosso pezinho. E agora, na nossa carreira número 15, são apenas diminuições. Então, eu tenho ali 12 pontos baixos, eu vou fazer 6 diminuições seguidas. Então, aqui não precisa marcar, é só você contar desta forma aqui. Uma diminuição, vou para a próxima. 2, para o próximo. 3, para o próximo. 4, para o próximo. 5, e a nossa última diminuição aqui, 6 diminuições. Feito isso, eu posso cortar o fio. Aqui sobraram 6 pontos baixos, então deixo ali 40 centímetros de fio, mais ou menos, só para você poder costurar depois, porque é melhor que sobre do que falte. Então, você vai precisar de 2 perninhas como essa. Eu vou fazer a outra aqui também, para na hora da montagem, a gente trabalhar elas. A gente vai passar agora também, depois que fizer que eu fizer a segunda perninha, a gente vai passar ali pra mão. Então, pra nossa mão, a gente vai começar com a cor cru também. Olha só. Só que ao invés de fazer o anel mágico com 6 pontos baixos, a gente vai colocar apenas 5 pontos baixos aqui dentro do nosso anel. Como você já sabe como se faz o anel mágico e os pontos baixos, aqui eu já fiz para adiantar. Então, eu tenho um anel mágico aqui com 5 pontos baixos. A minha segunda carreira, eu vou trabalhar dobrando essa quantidade. Então, eu vou colocar 2 pontos baixos em cada um, até totalizar 10. Então, aqui já tenho 4, 5, 6, 7 e 8. E o último ponto aqui, 9, 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos baixos, agora eu vou pegar aqui o meu fio para marcar, porque agora eu preciso marcar. Então, primeira e segunda carreira, talvez não precise, mas as demais seria ideal que você marcasse para não se perder. Então, da minha carreira número 3, que eu vou começar agora, vou colocar aqui o fio. Então, da minha carreira número 3, 4 e 5, não vai ter aumento. A gente vai colocar apenas um pontinho baixo em cada, olha só. Então, a gente vai trabalhando apenas um pontinho baixo em cada. E aí, se você observar, ele vai dobrando assim para dentro. Tome cuidado para não deixar a sua peça do lado avesso. Então, a gente vai ter que virar ela agora, a partir dessa quarta carreira aqui, para ela não ficar viradinha. Então, assim, olha só como ela virou, porque a gente não teve aumento. Então, vamos lá. A gente desvira ela. E aí, começamos novamente outra carreira. Então, aqui a gente fez a terceira carreira, vamos para a quarta. Iniciamos também outra carreira de um ponto baixo em cada, até chegar ao final. Então, carreiras número 3, 4 e 5, apenas um pontinho baixo em cada. Voltei aqui, então, fiz as minhas carreiras 3, 4 e 5, a mão ficou desta forma. Vou cortar ali o meu fio e vou fazer a troca de cor exatamente igual eu te ensinei lá no pé, na cabeça, como nós fizemos anteriormente. Você vai fazer a mesma coisa. Aqui vou iniciar alguns pontos antes, uns 3 pontos antes, e agora vou trabalhar aqui 8 pontos baixos. 1,
2, 3, na hora ali do arremate, pegando a alcinha da frente do ponto, ajusta bem. 4. Vamos seguindo, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Este fio que está aqui, que foi o que eu finalizei, você pode fazer aquele mesmo esqueminha de enrolar ele aqui, porque ele já está preso, e joga ele lá pra dentro. Pode pegar ali uma caneta para te auxiliar. Feito isso, olha só. Sobraram aqui, logo à minha frente, 2 pontos baixos, então eu vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente de um ponto, alcinha da frente de outro, faço a diminuição, ok? Agora, eu vou iniciar uma nova carreira, pegando aqui no meu primeiro ponto, então, vou trabalhar agora 7 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Aqui, quando você for trabalhar, tome cuidado para não fazer como eu fiz aqui, pegar ali o seu fiozinho de lá e acabar fechando. Então, vamos dar continuidade aqui. Este fio que está aqui da sua troca de cor, se ele estiver te atrapalhando, faz aquele mesmo processo, enrola ele aqui com os dedos, coloca ali e pega a sua caneta e coloca lá pra dentro. Então, lembrando que aqui na nossa mão, ela não vai enchimento. Então, aqui a gente pode dar continuidade. Então, aqui eu já tenho, deixa eu conferir quantos pontos eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E agora, eu faço ali a minha diminuição. Pegando a alcinha da frente, e faço ponto baixo. Próxima carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e a diminuição. Ficando desta forma aqui, olha só como ele já vai fechando. E agora, nós vamos trabalhar aqui 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e a diminuição. Então, a alcinha da frente com a alcinha da frente do ponto seguinte. E ficou desta forma aqui. Então, aqui, com 5 pontos baixos e uma diminuição, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, tenho os meus 6 pontos ali. Agora, vamos trabalhar da seguinte forma. Um pontinho baixo em cada por 2 carreiras. Então, 1, 2, 3, vamos voltar ali, 3. Sempre tem que tomar cuidado para não pegar ali o seu pontinho de trás, porque a gente já tá com a nossa mão bem fechadinha ali. Então, eu vou dando continuidade aqui até formar os meus 6 pontos. Vamos trabalhando sempre ponto baixo. Essas 2 últimas carreiras, ela demora um pouquinho mais, mas faz parte ali do nosso trabalho, finalizar ela. Então, vamos dar continuidade com mais uma carreira de 6 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, a quinta e ali o sexto ponto. Finalizamos aqui o nosso bracinho, olha só. Então, aqui a gente deixa também aproximadamente ali uns 30 centímetros mais ou menos, pra gente poder costurar. Então, você vai precisar de outro igual a esse, pra quando a gente for montar a nossa peça. Antes de fazer a montagem da nossa peça, vamos tecer aqui o gorrinho do Bernardo, para que a gente já tenha tudo pronto na hora de montar, fique mais fácil. Então, para a gente começar a tecer ali o gorrinho do Bernardo, a gente vai fazer 36 correntes. Então, ali é uma amostrinha com 36 correntes, aí a gente vai pegar aqui no início, vai cuidar para não torcer e vamos fechar com um ponto baixíssimo essa nossa corrente aqui, essa nossa alça de 36 correntes, ficando assim. Vamos trabalhar uma corrente e um pontinho baixo para cada corrente que você tem aqui. Então, aqui você pode pegar nas duas alcinhas ou pode pegar em uma alcinha apenas da corrente para tecer toda essa carreira aqui. Lembrando que quando você chegar ao final da sua carreira, você vai precisar ter os mesmos 36 pontos baixos. Então, eu vou dar sequência aqui nos meus 36 pontos baixos e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, teci os meus 36 pontos baixos. Para a gente finalizar a nossa carreira, nós vamos trabalhar agora em espiral. Então, a gente não finaliza a nossa carreira, vamos trabalhar ali mais 2 carreiras de pontos baixos. Então, vamos ali em cima do nosso ponto, pegando nas duas alcinhas e vamos trabalhar ali ponto baixo. Vamos lá. Primeiro ponto, 1, próximo ponto, ali, 2 pontos baixos, aqui ele enroscou, agora já veio, havia enroscado ali. Então, aqui eu vou trabalhando um pontinho baixo para cada ponto baixo que eu tenho de base aqui. Então, essa é minha segunda carreira, de 36 pontos baixos também. Então, eu vou trabalhar também, assim que eu finalizar, uma terceira carreira. Então, para a base ali da touquinha do nosso Bernardo, a gente vai precisar de 3 carreiras aqui de pontos baixos na cor cru. Só dar sequência aqui, finalizando essa carreira, você começa outra, e aí quando eu tiver as minhas 3 aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então cheguei ao final da minha terceira carreira, já cortei o fio também, e é aquele mesmo processo da troca de cores lá do amigurumi que a gente fez ali na cabeça, que a gente fez nas pernas, nas mãos. Então, agora eu vou trocar para a cor vermelho, que é a cor ali do nosso gorrinho, fazer a minha laçadinha inicial, e mais uma vez eu vou só aqui te relembrar como é que a gente faz ali a nossa troca de cor. Então, eu vou iniciar aqui 4 ou 5 pontos antes do final, aqui onde eu terminei, e vou trabalhar pontos baixos novamente. Um pontinho baixo para cada ponto. Aqui, quando eu chegar aqui, onde eu tenho o corte do fio, eu seguro ele, trabalho o último ponto baixo. No ponto baixo seguinte, eu pego apenas na argolinha da frente e vou trabalhando pontos baixos. Esse fio que está aqui, que eu acabei de cortar, eu vou escondendo ele. Então, esta carreira aqui, a gente vai trabalhar só de pontos baixos, não vamos fazer aumentos e nem diminuições. Então, eu estou na minha quarta carreira, a gente vai trabalhar mais 3 carreiras aqui na cor vermelho, sem aumentar e sem diminuir. Assim como eu fiz aqui nas minhas carreiras de cru, também vou trabalhar nas 3 aqui de vermelho. Cheguei aqui ao final da minha primeira carreira de vermelho, só para relembrar como que a gente inicia a segunda. Vamos colocar ali a agulha no nosso primeiro ponto. Aí, se você quiser já pegar o seu fio ou o seu marcador para fazer aqui a marcação para não se perder, então esse é o início da nossa segunda carreira, que será de pontos baixos também. Então, aqui a gente vai trabalhar um pontinho baixo para cada ponto. Finalizando a carreira, você dá sequência para a terceira carreira aqui de vermelho. Então, a gente vai trabalhar dessa forma
até completar 3 carreiras de vermelho, como nós fizemos aqui no cru. 3 de vermelho e 3 carreiras de cru. Voltei aqui, então fiz as minhas 3 carreiras de pontos baixos. Agora vou iniciar a minha 7ª carreira. Então, minha 7ª carreira, eu faço ali o meu primeiro ponto, coloco o meu fio ali para marcar, porque agora nós vamos começar as nossas diminuições. Então, faço um ponto baixo, vou para o seguinte: 2, 3, 4 e 5 pontos baixos e faço uma diminuição. Novamente, para o próximo ponto, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e aí eu faço outra diminuição. Então, desta forma, eu vou ir trabalhando até chegar ao final da minha carreira, sempre fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, até a gente chegar lá no final da nossa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, faço a minha última diminuição e finalizo a carreira com ponto baixo. Agora, vou fazer outra carreira de diminuição. Inicio aqui onde eu peguei a minha primeira carreira e vou trabalhar agora 4 pontos baixos e uma diminuição. Já tenho 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, faço a diminuição. Trabalho 4 pontos baixos novamente. 4. E agora, a minha diminuição. Então, dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ali ao final da carreira. Fiz aqui a minha carreira, finalizo com ponto baixo. Próxima carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, trabalho 1, 2, 3 pontos baixos. E agora, faço a diminuição. Repito essa sequência por toda a minha carreira, sempre fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Você pode observar que ele já vai fechando ali e dando formato de gorrinho. Cheguei aqui ao final da minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei com pontos baixos, olha só, ele já vai fechando. Então, agora eu vou partir para a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Como eu te expliquei anteriormente, eu não tô subindo o marcador, porque normalmente eu acompanho por aqui, onde é o início da carreira. Então, se você quiser subir, pode subir, que não tem problema nenhum. Até ficaria mais fácil para você visualizar. Então, a carreira seguinte, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, e aí vamos trabalhar a diminuição. Novamente, 2 pontos baixos, 1 e 2, e aí vamos fazer a diminuição. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando até chegar ao final da carreira. Voltei aqui, finalizada a carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai trabalhar aqui um pontinho baixo em cada. Então, eu já subi o meu marcador, ali já fiz o meu primeiro ponto. Essa nossa carreira seguinte agora, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada ponto, não tem aumento e nem diminuição. Você vai trabalhando até completar ali a sua carreira de pontos baixos. Um pontinho baixo para cada ponto. Então, a gente vai tecendo aqui, olha só. Então, ele vai dando formato ali. Quando a gente colocar na cabeça ali do Bernardo, ele vai ficar mais fácil de você visualizar e ele vai tomar forma também, porque aqui ele, por enquanto, está só uma base, né? Então, chegando aqui quase ao final, estou trabalhando apenas um pontinho baixo para cada ponto e quase chegando aqui ao final. Olha só. Penúltimo ponto e último ponto. Agora, vamos iniciar a nossa nova carreira com diminuições. Um ponto baixo e uma diminuição.
ajusto aqui para ficar mais fácil de eu trabalhar. Um ponto baixo no próximo ponto e outra diminuição. Então, desta forma que eu vou trabalhando até completar essa minha carreira, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Cheguei aqui ao final da carreira, agora eu vou trabalhar mais uma carreira de pontos baixos, apenas ponto baixo em cima de ponto baixo. Se você preferir subir o seu fio ali para fazer a marcação de onde você começou a sua carreira, e aí a gente vai trabalhando um pontinho baixo para cada ponto que a gente tem aqui da nossa carreira. Vamos trabalhando aqui um pontinho baixo para cada ponto. Então, conforme você for tecendo, você vai precisar virar a sua peça assim, para que você consiga visualizar ali e pegar os pontos. Então, a gente vai precisar ir virando ela às vezes para conseguir fazer todos os pontos. Nesse caso aqui, como eu fiz aqui o meu ponto, olha só, viro para continuar tecendo aqui e visualizar os pontos aqui de maneira mais clara. Finalizei aqui essa carreira, olha só, quase chegando aqui no final, fiz o último ponto, então vou trabalhar mais uma carreira como essa, apenas pontos baixos até chegar ali ao final da minha carreira. Terminei aqui, então aqui posso alongar o fio e cortar. Pra gente fazer aqui o detalhezinho que vai aqui em cima do nosso gorrinho, olha só como ele fica, que legal. Então, para fazer esse detalhezinho aqui, a gente vai pegar o nosso fio na cor cru, vamos posicionar os dois dedos dessa forma e vamos enrolar aqui mais ou menos umas 20 vezes no dedo, e aí depois vamos tirar. Ele vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar esse novelinho aqui, e aí você vai pegar um fio de outra cor, aliás, da mesma cor, e vai posicionar aqui no meio, e vai dar 2 nozinhos, que é para juntar ali, para você conseguir cortar depois tranquilamente. Vai dar 2 nozinhos, olha só, dessa forma aqui. E aí, aqui, você posiciona eles, e aí você pode pegar a sua tesoura e fazer o corte ali, pode cortar ele bem rente, para que ele fique os detalhezinhos aqui. Se você achar que é pouco, você pode fazer mais voltas ali na sua mão, no seu dedo, para você conseguir deixar ali o pomponzinho maior, mais cheinho. Então, aqui, ele fica dessa forma aqui, olha só. Aí, estes fios aqui, depois que sobraram, depois eu vou arrematar eles aqui. Então, depois a gente vai fazer a finalização aqui com a nossa touquinha. Então, o nosso próximo passo agora é esconder esses fios, arrematar eles, né? E voltar com a montagem ali do nosso Bernardo. E antes da gente finalizar ali, para voltar com a montagem do nosso Bernardo, a gente vai precisar fazer ali o nosso cachecol, que é opcional, caso você queira fazer. Então, para o nosso cachecol, a gente vai tecer ali um cordão de 45 correntes. Então, você pode fazer ali as suas correntes, 45 correntes, até completar. Feito aqui as minhas 45 correntes com o passione vermelho, eu vou voltar aqui na minha segunda corrente, vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Vou na próxima corrente, outro ponto baixo. Então, dessa forma aqui, para o nosso cachecolzinho, é só fazer pontos baixos, um em cada corrente, até chegar ao final. A gente tem ali o cachecolzinho. Olha só, fica bem legal, fica bem delicadinho também. Se você preferir, pode fazer em pontos altos, que também fica legal. Vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei um pontinho baixo para cada ponto aqui das correntes que a gente tinha. Só você cortar o fio e aí a gente faz o arremate aqui. Agora, nós vamos passar ali para a montagem do corpo, cabeça, das pernas e do gorrinho também. Voltei aqui, terminando todas as minhas peças, já tenho o corpo pronto, cabeça,
os pés, as mãos, as orelhas, aqui os acessórios todos que a gente já fez no vídeo. Então, antes da gente começar, quero te dar uma dica importante aqui. Sempre que você for começar a costurar, por exemplo, uma peça, você vai fazer da seguinte forma, olha só. Aqui a gente tem esse espacinho aqui que é da orelha, por exemplo, mas nas pernas e nas mãos a gente também vai ter. Então, você vai fazer da seguinte forma. Pega a sua agulha de tapeçaria, alcinha da frente com a alcinha da frente e puxa. Alcinha da frente do próximo, e assim a gente vai pegando todas para a gente poder unir ali e fazer o fechamento na hora de costurar. Olha, eu estou como se eu estivesse ali alinhavando essa peça. Olha só como ela fica. Aqui faltou mais um pontinho. E aí, ela ficou fechadinha dessa forma, olha só. Pra ficar mais fácil você costurar. Assim como eu já fiz aqui na outra orelha. Então, você vai fazer isso em todas as suas peças na hora de você costurar. Então, a gente vai começar aqui pelas pernas. Aqui nas pernas eu já fiz esse processo. Então, vamos colocar ali na agulha de tapeçaria, lembrando que como a gente tá trabalhando com passione, essa agulha de tapeçaria, ela é um pouco mais fina e também pode ser agulha de bordado também, não tem problema. Então, aqui eu vou contar qualquer lado, eu posso escolher, estou aqui com o corpo, eu vou contar qualquer parte. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a sexta e a sétima carreira, a gente vai costurar ali a perninha. Então, eu vou pegar um ponto aqui entre a minha sexta e sétima carreira, desta forma aqui, apenas para dar ali a marcação de onde eu preciso costurar, olha só. Então, aqui eu vou segurar com o meu dedo polegar e os meus dedo indicador e aqui o meu dedo do meio para posicionar de forma que eu consiga costurar ali. Então, passei o fio para lá, venho com ele para cá, vamos tentar trabalhar aqui fazendo uma costura invisível. Então, aqui a gente vai trabalhando, olha só, passo o fio todo para cá, pego um fiozinho que tá aqui próximo, passo todo para cá, pegando a outra parte. Então, para quem me acompanha, para quem já assistiu as videoaulas de amigurumi que eu já fiz, pode perceber que eu sempre faço dessa forma. Então, quanto mais costuradinho aqui você deixar, melhor é, porque vai ficar mais firminho. Olha só como que vai ficando ali a perninha do nosso amigurumi. Então, pode passar sem medo, só cuida para quando você for passar o seu fio e prender ali no corpo, só tome cuidado para que você não pegue fibra e traga junto, olha só. Então, tá costurado nossa primeira perninha. Como que eu faço o arremate? Eu vou te mostrar aqui, que é bem fácil de ser feito. Há duas formas, olha só. A primeira é você passar o fio para cá e dar aquela voltinha para prender o fio. E a outra, para você deixar bem firme, é você abrir o fio no meio. Então, assim, para amigurumi, como vai para criança, dependendo da idade, que às vezes a gente não sabe, então a gente costuma abrir o fio no meio. E aí, pegamos uma ponta desse fio e colocamos na agulha. Passamos aqui num pontinho bem próximo, olha só. E aí, vamos dar 2 nozinhos. Só lembrando que o primeiro nozinho você não precisa apertar muito. E o segundo você pode apertar. Lembrando que, mas eu vou dar 2 nós ali, será que não vai aparecer? Não, não vai aparecer, porque depois você vai colocar ali na sua agulha de tapeçaria todos os fios novamente. E aí, você vai pegar, inserir a sua agulha pelos pontos próximos ali e ir escondendo este fio, olha só. Automaticamente, quando você puxar, o nozinho que estava aqui, ele já entra dentro da trama ali dos seus pontos e aí não fica visível. Então, aqui eu costurei a primeira perninha, agora eu vou posicionar a outra aqui entre a sexta e sétima carreira, assim como eu fiz aqui, deixando aqui essa à frente do nosso Bernardo. E aí, eu já volto para mostrar. Voltei aqui, terminei de costurar as duas perninhas, a primeira eu já te mostrei como fazer, então costurei aqui a segunda.
Pra gente costurar aqui o bracinho, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai contar aqui, no final do nosso corpo, aqui próximo ao pescoço, na mesma direção aqui da perna, a gente vai contar aqui 1, 2, a terceira carreira. Então, entre a segunda e a terceira carreira, a gente vai costurar os bracinhos. Então, para começar, olha só, já coloquei aqui o meu fio na agulha de tapeçaria. E já puxo ali só para ter uma noção de onde ele vai ficar. Então, ele precisa ficar na mesma direção aqui do braço para que fique harmonioso. Fez o primeiro ponto, que é o ponto de partida ali, segura ali da mesma forma e aí você vai começar a costurar ali. Olha só. Então, a gente vai costurar aqui. O outro, a gente vai fazer a mesma coisa, com a mesma, deixando ali a mesma quantidade de pontos e na mesma linha ali da perna. Então, eu vou costurar os meus dois aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, já finalizei aqui a costura das duas mãos, ficando na mesma direção aqui das pernas. E agora aqui, a gente vai passar para a cabeça. Então, aqui na cabeça, para costurar a orelha, eu já fiz uma aqui para adiantar, vou te mostrar como fazer a outra. Coloca lá na agulha de tapeçaria, e aqui a gente vai deixar ali o nosso fechamento, 1, 2, 3, e a quarta, entre a terceira e a quarta carreira aqui do nosso fechamento. Então, a gente vai posicionar ela ali para poder marcar o primeiro ponto. Então, miolinho, 1, 2, terceira e quarta. Entre a terceira e quarta carreira, a gente vai posicionar ele ali, só para dar o primeiro ponto. Olha só. E aí, a gente vai costurando ali. Importante sempre que você costurar é que as duas orelhas ali, elas fiquem proporcional aqui à distância dos olhos que a gente tem aqui, tá? E a mesma proporção daqui pra cá. Então, é só costurar aqui, vou terminar de costurar a minha e já volto pra mostrar. Voltei aqui, então, cabeça e corpo ali devidamente costurados, vou colocar aqui na agulha de tapeçaria para unir o corpo à cabeça. Então, aqui não tem segredo, observe ali que a gente vai começar a posicionar ele mais ou menos aqui no meio da cabeça, para que ele fique assim para baixo. Desta forma aqui. Olha só, voltei para mostrar aqui como ele vai ficar na frente e aqui atrás. Então, vou começar segurando desta forma, pegando um pontinho ali que eu tenho próximo. Só pra gente fazer o nosso ponto de partida. Olha só, e aí a gente vai pra lá de novo. Então, a gente vai trabalhar aqui com costura invisível, tá? Da mesma forma que a gente estava fazendo, costurando as pernas, vou subir aqui um pouquinho mais para que você possa visualizar, olha só. Então, vou trabalhando os pontos ali, pegando neles e fazendo aqui a volta. Lembrando que, olha só, costurei aqui só essa parte, aí eu preciso fazer com que a cabeça fique desta forma aqui. Então, a gente vai passando os fios aqui, conforme tiver aqui o contorno aqui do final do corpo, para dar esse efeito aqui. Então, vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, terminei a costura e já fiz o arremate, como eu te ensinei a fazer aqui no começo, a gente vai fazer sempre os mesmos arremates ali, você pode abrir o fio no meio ou pode arrematar de acordo com o que você está acostumado. Então, aqui, o posicionamento das orelhas e da cabeça, observe que ela fica mais para baixo mesmo. Então, a gente vai pegar aquela nossa tirinha que a gente fez no nosso cachecol, vai passar aqui por baixo, vai cuidar para não torcer. E vai dar apenas um nozinho aqui, não muito apertado, só para posicionar mesmo aqui o cachecolzinho aqui do nosso Bernardo. Olha só, aqui eu tento deixar do lado direito também esse ponto, para que fique bem bonitinho. E aí, dependendo da cor que você gostar mais, se não o vermelho, você pode fazer também. Aqui a nossa touquinha que a gente já estava pronta, então aqui é só a gente
posicionar aqui na cabeça do nosso Bernardo, lembrando que aqui, como tem fibra, então a gente vai, a fibra de enchimento e ela se molda, então a gente vai precisar moldar aqui, caso a cabeça dele, quando a gente colocar, fique assim, meio em formato oval, é só você ajustar, porque a fibra, ela se molda aqui, olha só. Então, fica bem fácil ali, e aquela dica que eu te dei no começo, caso o olho, por conta da fibra, ele for para um lugar diferente, digamos assim, se ele ficar mais para cima ou mais para baixo, é só você ajustar aqui, porque aqui dentro da nossa cabeça tem fibra, e aqui os olhos estão travados, então você pode mexer neles tranquilamente. Olha só, se você preferir fazer, por exemplo, ele em tamanhos maiores, você pode usar outras numerações. Mas o legal, ele fica assim no Passione, porque ele fica muito delicadinho. É uma peça que requer um certo tempo para que a gente consiga acertar todos os detalhes, não para fazer, mas mais para costurar, para deixar certinho, mas o resultado vale super a pena. E aí, ele fica desta forma aqui, olha só, que gracinha. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!